tarde, ouvintes. Aqui estamos nós, mais uma vez, para tentar ajudar vocês e elucidar essas maravilhas que a medicina chinesa faz e continuando respondendo as perguntas dos ouvintes que tão lindamente fizeram a mim. Eu gostei muito que estão se interessando pelo programa, estão se interessando pelas patologias. Isso é muito bom. Então vamos lá. Primeira pergunta. Tenho 20 anos, meu nome é Raíssa e tenho muita cólica menstrual, mas muita mesmo. Da Vila Raíssa, da Vila São José. Existe tratamento com acupuntura? Bom, vamos lá. Cólica menstrual, também chamada em medicina como dismenorreia. Em primeiro lugar, Raíssa, nós precisamos sentar e conversar, porque não é só simplesmente tratar uma cólica menstrual. Se você quer saber a pergunta sobre cólica menstrual, existe tratamento? Sim, existe. Mas por que nós temos que conversar? Porque nós precisamos saber das características suas como pessoa, em toda a anamnese, além de saber das características desta cólica menstrual. Porque a cólica menstrual, nós teremos menstruações com fluxo baixo, com fluxo médio, com fluxo intenso. Nós teremos cólicas menstruais onde as pessoas têm o sangue líquido em grande quantidade, com pouco sangue líquido e com muitos coágulos. Nós temos algumas outras pessoas que têm também juntamente, elas têm ovário policístico. Nós temos outras pessoas que eventualmente têm adenomas nas mamas. Então, a história, Raíssa, é muito importante. É muito importante que a gente veja exatamente tudo o que está acontecendo. A cólica menstrual, a menstruação, é uma forma do fígado jogar aquele sangue que, teoricamente, entre aspas, não está limpo, ou seja, é uma forma de exoneração de patologias através do sangramento. Os antigos conheciam muito como fazer a pessoa sangrar, porque era a forma de tratamento que eles tinham. Então, o que eles faziam? Eles faziam o uso de ventosas e o uso de sangrias, justamente para fazer com que o organismo eliminasse essas coisas ditas ruins. Mas, hoje, não se usa praticamente, usa-se a ventosa. A sangria é muito mais difícil de se usar hoje em dia. E esse sangramento, na realidade, esse sangramento menstrual, é uma das formas que isso protege muito as mulheres de terem outras patologias. E por isso mesmo que a maior parte das mulheres só começam a ter grandes patologias após o término da menstruação. Obviamente que não é 100%, mas a grande maioria é exatamente assim. Aí, após o término da menstruação, ela começa a ter ela começa a ter hipertensão arterial, ela pode sangrar na boca, ela pode sangrar em outros locais, hemorroida, varizes, AVC, etc. Mas, de certa maneira, a menstruação é uma protetora de que tenha esses sangramentos externos. E a cólica menstrual nada mais é do que um sintoma dizendo que a menstruação está chegando, ou que já chegou, ou que está partindo. Então, nós vamos ter que ver exatamente como são as características dessa cólica. Novamente, incorrendo naquelas perguntas, nós temos que saber o início, a localização, a irradiação, o caráter, a duração, a periodicidade, fatores que acompanham, que melhor, que pior. Ela vem com enxaqueca, não vem com enxaqueca, ela vem com vômito, não vem com vômito, ela fica deitada porque não consegue levantar, ela chega a perder o sentido. Então, tudo isso é muito importante para a gente fazer o diagnóstico sindrômico de todo o quadro, tá? Então, mas existe tratamento. E o tratamento, normalmente, entre 9 a 10
ciclos menstruais, a pessoa está praticamente isenta das suas dores nas cólicas menstruais, tá? Então levaria, teoricamente, 9 a 10 meses para você ter um quadro totalmente estabilizado e muito bem, tá? Isso eu estou falando nos quadros mais clássicos, tá bom? Outra pergunta. Rosana Pinto, de Interlagos. Estou me sentindo muito cansada. Acabei de voltar de férias. Já fiz alguns exames de sangue que o médico pediu, mas não deu nada. O que pode ser? Bom, o cansaço, ele pode ser muitas coisas. Realmente, fazendo exame de sangue, eventualmente no hemograma, você vai encontrar uma anemia na pessoa. Anemia é uma das causas de cansaço, tá? Mas a anemia seria encontrada no exame de sangue. Poderiam ter outras coisas também que têm que ser afastadas, outras patologias que não vem ao caso aqui a gente falar. Mas eu quero me fixar agora num quadro muito mais importante, que é o quadro geral da pessoa. Lembra que eu falei que o indivíduo tem que ser tratado como ser bio, psico, social, espiritual, indivisível? Então esse cansaço, nós temos que ver também a parte social da pessoa. Primeira pergunta, você está cansada de quê? Cansada de ir ao trabalho, cansada da rotina do trabalho, cansada da sua rotina de casa, cansada do relacionamento interfamiliar. Então existe uma série de coisas que podem estar interligadas, tá? Então nós temos que ver toda essa parte emocional e social associado. Finalmente, existe um quadro de cansaço, que este sim é o mais preocupante, que é o cansaço quando o indivíduo está com a energia do rim fraca. Qual é a característica da energia fraca do rim? Ela tem uma falta de pique, uma falta de vontade de tudo. Então, ela não tem o cansaço só no trabalho, só em casa, ela tem em todo lugar. E é desse tipo, por exemplo, alguém fala para ela assim, vamos comer alguma coisa fora? A pessoa fala assim, ah, não, nossa, puxa, pede alguma comida aí, vamos comer por aqui mesmo, estou com preguiça. Ela, às vezes, usa o termo preguiça. Segunda característica, vamos no cinema? Ah, não, pega um filme, vamos ver aqui em casa mesmo. A pessoa simplesmente não tem vontade nem pique de fazer absolutamente nada. Ela não está cansada no sentido da palavra exaustão. Ela está cansada no sentido energético. Então, esta pessoa precisa tratar essencialmente da energia do rim. Isto é um fato. E o rim é a nossa raiz. Então você aí que está cansado, que está precisando de energia, coma raízes. Por quê? Porque semelhante cura semelhante. O rim é a nossa raiz. Consequentemente, todas as raízes são boas para o rim. Ah, mas qual a melhor? Melhor? Cará, inhame. Cará, inhame, batata doce. Tudo que for raiz é bom para o rim. Não se esqueça, mandioca, mandioquinha, a própria batata, mas os melhores, cará, inhame e batata doce. Coma bastante, porque isso vai te ajudar no sentido do cansaço. E faça sua acupuntura para sua energização. Tá claro? Muito bem. Outra pergunta. Tenho muita dor, Fabiano Barbosa. Tenho muita dor na planta dos pés. Dos dois. De manhã mal consigo pôr os pés no chão e colocar os sapatos. Será que a acupuntura resolve? Muito bem. A planta do pé, acabamos de falar, olha que coincidência. Acabamos de falar. Quem é a nossa raiz? É o rim.
Quem é a nossa raiz no corpo? É o pé, tá? Então o pé, ele representa toda a parte do rim, tanto é que na sola do pé existe uma grande representatividade do rim. Quando a pessoa tem dor nos pés, claro, nós vamos ter que fazer todo o histórico, ver se ele está com esporão, ou se é uma fasciite plantar, ou se ele não tem nada disso, é só a dor dor óssea, eventualmente, um reumatismo, uma gota. Então, tem muita coisa que pode dar dor ali. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico. Segunda coisa, esses quadros de dor, de uma maneira geral, se for um esporão, se for uma fasciite, se for um neuroma de Morton, eles melhoram muito bem com a acupuntura, porque diminui o processo inflamatório e você vai levar cerca de 20 aplicações para ter uma boa melhora, tá? Mas é um quadro relativamente fácil de tratar e relativamente frequente, viu? Tem muita gente com dor em planta do pé. Isso tem tudo a ver com a energia do rim, lembre-se. Uma pergunta interessante aqui, hein? Fernanda Medeiros, da Vila Madalena. De que maneira essa linha de raciocínio da medicina chinesa se integra com o raciocínio da medicina ocidental? Bom, essa pergunta ela é bem profunda, na realidade. Aqui eu poderia até fazer um histórico passado meu. Por que eu, que era alopata, eu fazia clínica médica, cardiologia e UTI, era um intensivista. E por que de repente eu entrei para a medicina chinesa? Bom, uma das coisas que mais me chamava a atenção na alopatia e na medicina ocidental eram os quadros em que a gente tinha que passar os plantões rotulando os pacientes. Então, esse aqui é um quadro de insuficiência cardíaca, tal. Esse aqui é um quadro de insuficiência renal, esse aqui é um quadro de insuficiência hepática, e assim por diante. Então, eu ficava pensando muito nesse rótulo diagnóstico. Puxa vida, ninguém falava. Às vezes, um ou outro residente falava assim, não, esse aqui é o seu Antônio com quadro de insuficiência cardíaca. Mas não era sempre que se usava o nome do seu Antônio. Então eu comecei a perceber que existia alguma coisa superficial na nossa medicina. Nós não estávamos tratando o paciente como um ser biopsicossocial espiritual indivisível. Nós rotulávamos o diagnóstico e prescrevíamos o tratamento. Existia até tratamentos padrões, em que o padrão era tal. Numa UTI era um padrão, numa outra UTI era outro padrão. Mas usava-se aquele padrão. Você não podia sair daquele padrão. Você não podia ir contra o establishment, né? Isso começou a me incomodar. E eu comecei a perceber, porque eu comecei a estudar a medicina chinesa, que a medicina chinesa, ao contrário da medicina ocidental, a medicina ocidental trata de doenças. E a medicina chinesa, ela trata de doentes. Então nós começamos a ver uma nova porta, um novo horizonte para a medicina, tratando-se o paciente. Ora, eu tenho pacientes no consultório, graças a Deus, hoje eu tenho mais de 50 mil pacientes. Já passaram pelas minhas mãos. Então isso aí é muita gente. Eu tenho paciente que tem, por exemplo, uma dor no peito, que seja, de uma causa. E outro que tem uma outra dor no peito de outra causa. E outro que tem a dor no peito da mesma causa daqueles. Só que cada um é diferente do outro. Um realmente tem um problema mais orgânico, o outro tem um problema mais na área social e o outro tem um problema mais na área emocional. Então nós temos que perceber isso, gente.
nós médicos temos que tratar da pessoa como um todo. Nós temos que entrar na vida da pessoa, não é para bisbilhotar, não, é no sentido do que nós podemos ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes só o fato de vocês ouvirem os seus pacientes vai ser muito mais útil do que vocês ficarem falando meia hora para eles. Tem um provérbio antigo que dizia o seguinte, que falar é prata, calar é ouro. E ouvir é diamante. Então, gente, vamos ouvir os nossos pacientes, vamos tentar entender o que acontece. É justamente essa a diferença entre a medicina ocidental e a medicina chinesa. Não existe, na realidade, pacientes diferentes. Existem pontos de vista diferentes. O paciente é o mesmo. Em 42 anos de medicina que eu estou formado, a única coisa que mudou foi o vocabulário. O resto é igual. Os doentes são os mesmos, as doenças são as mesmas, e muda o vocabulário. Uma doença que antes era uma imunodeficiência, hoje virou AIDS e assim por diante. Muda o vocabulário. Mas as patologias, o porquê do indivíduo ter tido aquela agressão, tudo isso tem muita coisa que a gente tem que ver nesse aspecto global. Ser bio, psico, social, espiritual, indivisível. E hoje está se dando muito mais ênfase, inclusive, à parte espiritual. Existem vários médicos trabalhando nessa área. Vocês procurem se informar, que vocês vão ver a quantidade de gente trabalhando nessa área, o que eu acho muito bom. E aí está a diferença dessas duas medicinas, tá bom? Recebi um parabéns aqui. Valindo. Dr. Gabor, parabéns por suas explicações sobre medicina na Rádio Mundial. Baseado na sua informação, acredito ter algum desequilíbrio no meu fígado, pois sinto um gosto de bilis após as refeições. Pergunto, posso tomar chá de boldo para aliviar esse sabor? Valindo, realmente, esse quadro de sentir gosto de bilis, ou boca amarga, ou sensação de que parece que tem um cabo de guarda-chuva na boca, tem muito a ver com o fígado. Mas tem muito a ver também com o estômago. Só que o estômago é uma víscera e o fígado é um órgão. O estômago, ele é uma víscera ligada a quem? Ao baço pâncreas. E o fígado tem a víscera sua, que é a vesícula biliar. Quando a pessoa tem um gosto assim ruim por causa do estômago, por incrível que pareça, também tem a ver por causa do fígado. Porque quando o fígado está muito grande, muito sobrecarregado de energia negativa, ele invade, porque o fígado é elemento madeira. E o baço pâncreas é elemento terra. Então nós dizemos que a madeira invade a terra, engloba essa terra. É como se fosse uma planta muito ávida, crescendo com suas raízes fortes. Então, ele vai invadir esse estômago às vezes. Então, vai dar gastrite, vai dar azia, vai dar boca amarga, vai dar uma série de coisas. Mas não é o estômago que está doente. Muitas vezes faz-se uma endoscopia e você encontra lá a gastrite, mas não é o estômago que está doente. O que está doente é o fígado. E aqui cabem quais são as doenças que agridem o fígado. O fígado ele pode ser agredido por intoxicações. Abre-se uma chave. Comida, bebida. Quando eu falo comida, eu falo alimento sólido. E quando eu falo bebida, eu não estou falando necessariamente de bebidas alcoólicas, mas sim de alimentos líquidos. Então pode ser até um suco de alguma coisa que não esteja fazendo bem. Então, alimento sólido, alimento líquido, medicamentos, hormônios e alérgenos.
Por que alérgenos? Alérgenos, um cheiro de tinta, gasolina, perfume. Às vezes a pessoa se intoxica pelo cheiro, pelo aroma. Então, esse fígado, ele pode estar intoxicado. Esse é o primeiro momento. Segunda coisa, pode existir um ataque de vento no fígado. O fígado, como eu disse, ele é sensível ao vento. Então, a pessoa fica com o que nós chamamos de vento interno. Quando o vento interno está muito forte, existem doenças que se manifestam como tremores, fasciculações. Então ele treme a pálpebra, ele fala: doutor, eu tenho uma pálpebra aqui que não para de tremer. Isso chama-se fasciculação. Mioclonias, tremores musculares por várias partes. Tudo que treme, tudo que agita é vento. Então é a doença do vento. E a terceira coisa do fígado, o fígado, vocês devem lembrar de uma aula que eu dei sobre emoções. O fígado é o aplainador das emoções. Ou seja, tudo que nós passamos, todas as emoções que nós passamos, irão agredir inicialmente o órgão e depois o fígado. Então vamos lá, por exemplo. Eu passo uma tristeza muito grande. Aí eu solto essa tristeza. Como é que eu solto? Eu choro. Ponho para fora. Então ela agrediu o meu pulmão, porque o pulmão é o órgão da tristeza. Mas, vamos supor que eu não chorei, eu não pus para fora essa tristeza, eu guardei ela, fico melancólico, carrego ela comigo todos os dias, vou para lá, vou para cá, minha tristezinha está lá junto. Isto vai agredir ao pulmão e ao fígado. Então, com o passar do tempo, ou vou ter ainda uma doença a nível de pulmão, uma pneumonia, alguma coisa, ou vou ter alguma coisa a nível do fígado. Como, por exemplo, posso ter uma formação de nódulo não benigno, entendeu? Tudo por quê? Porque eu engoli essa emoção, eu engoli essa tristeza. Então o fígado, ele é muito mais do que só um órgão. Ele é o aplainador de todas as emoções. Se eu passar alegria, se eu rir, dar risada, eu ataquei o meu coração. Mas se eu passei alegria, mas não dei risada e fiquei ranzinza, eu estou agredindo o meu fígado. Se eu passei medo e fiz xixi nas calças de medo, eu agredi meu rim. Mas se eu não fiz xixi nas calças de medo e fiquei contendo aquele medo e estou com medo daquela pessoa que é meu chefe, meu marido, minha mulher, meu primo, meu irmão, sei lá, eu vou agredir meu fígado com o tempo. Então isto agride o fígado. Então, Vanildo, baseado na sua informação de sentir o gosto da bilis, você tem que avaliar tudo o que está acontecendo na sua vida. Na parte emocional, na parte de intoxicações eventualmente e na parte de vento frio. E a pergunta sua: posso tomar chá de boldo para aliviar esse sabor? Sim. Existem duas ervas muito boas para tratar o fígado: boldo, do Chile, e carqueja. Agora veja, não é o boldo aquele macerado que você pega no fundo do quintal e amassa, não. É a folha seca na sombra para ela ficar energizada para você poder assimilar. Aquele macerado de boldo não é bom. No fim pode até intoxicar mais ainda. Tá bom? Vamos ficando por aqui e no próximo programa voltamos porque as perguntas continuam. Tá bom? Um forte abraço, bom final de domingo a todos vocês. Muito obrigado.